Os tribunais são um órgão de soberania numa sociedade democrática, obviamente são democráticos, não são eleitos em muitos países, alguns são, mas são parte do sistema democrático e assim devem ser entendidos. As suas funções são funções instrumentais, são funções simbólicas, na medida em que são eles que de alguma maneira garantem a ordem, mas também funções políticas. Portanto, os tribunais exercem sempre uma função política que é garantir a normalidade democrática das sociedades. Portanto, quando se fala de judicialização da política, é algo distinto. O que é distinto? Fundamentalmente é esta ideia. Os tribunais resolvem conflitos. Quantos conflitos, normalmente, os tribunais foram criados como órgão de soberania para resolver conflitos individuais, conflitos entre indivíduos, entre senhorios, inquilinos, entre patrões, operários, entre homem, mulher, etc. Simplesmente, na sociedade, há conflitos coletivos e, às vezes, a própria multiplicação de conflitos individuais transforma-os em coletivo. Por exemplo, julgar um caso de corrupção é um caso judicial normal, mas se houver muitos casos de corrupção, podemos estar perante uma judicialização da política. Ou seja, a natureza do conflito altera-se por vezes, como já dizia o Hegel, pela própria quantidade, que muda depois de qualidade. Portanto, a judicialização da política ocorre normalmente quando os tribunais são vistos, e de facto também a realidade o diz, estão a resolver conflitos coletivos na sociedade. E esses conflitos coletivos resultam normalmente de um empate entre as elites políticas que dominam o sistema democrático. Quando há um certo empate, os outros órgãos de soberania, nomeadamente o Executivo e o Legislativo, deixam de poder funcionar normalmente para garantir a normalidade democrática. E as próprias elites transferem para o sistema judicial a resolução desse conflito, ou desse empate, que por vezes é um impasse também, não é? Foi assim na Itália. As Manipulite foi realmente um grande caso, talvez mais conhecido, de judicialização política, que mostrou efetivamente que havia um empate entre as elites políticas e, portanto, surgiu um momento em que algumas que se sentiam com menos acesso ao sistema político, que era um sistema muito minado pela corrupção, no caso da Itália, começaram a denunciar, portanto, as ilegalidades que as elites políticas, todas elas, tinham vindo a cometer. E, portanto, nesse caso, pode haver outras situações de judicialização da política. Estas são as mais conhecidas. Em si mesmo não é um problema, na medida em que só denota que o sistema executivo, o poder executivo e o poder legislativo não estão a funcionar com a eficácia que lhes permite cumprir as suas funções e por isso transferem para o sistema judiciário. Para que a judicialização da política não se transforme ela num problema para a própria democracia e, portanto, em vez de ser a solução de uma crise democrática, seja mais um problema para a crise democrática, é preciso que o sistema judicial funcione nos termos constitucionais que se resumem fundamentalmente nisto. O sistema judicial tem que ter processos, uma via processual muito certa, para que os resultados possam ser incertos. Ou seja, numa decisão judicial, não sabemos à partida quem é que vai ganhar, quem é que vai perder, há um vencedor, há um vencido. Mas para que a sociedade aceite esta incerteza, é preciso que os processos, o direito processual, civil, criminal, administrativo, sejam certos. Há regras que têm que ser cumpridas. Quando o judiciário, sob pressão política ou outra, deixa de garantir a certeza dos processos, ele transforma-se num problema para a própria democracia. E realmente nós começamos a ver que nesse momento o sistema judicial pode, eventualmente, em vez de garantir a ordem democrática, pode ser o agente de um estado de exceção. E talvez seja isso que pode estar a ocorrer na crise brasileira neste momento, é que o sistema judiciário é um elemento fundamental da própria estado de exceção que, entretanto, se criou, porque temos vindo a assistir a procedimentos que, por vezes, violam de uma maneira flagrante o que consta do Código Civil, do Código de Processo Civil, neste caso o Código de Processo Penal, e, em alguns casos, de normas constitucionais. E, portanto, neste caso concreto, a judicialização da política transforma-se num problema grave para o país e que só pode ser resolvido se, efetivamente, os tribunais voltarem à normalidade processual. Isto é tanto mais grave quanto a própria formação dos magistrados
nas faculdades de Direito e depois também nas academias, nas escolas de magistratura, não formam os magistrados para uma consciência da sua cota-parte de responsabilidade política no bem-estar da República. Portanto, na defesa do bem público, na defesa da cidadania, da defesa da ordem democrática. E, portanto, a independência que o sistema judicial tem como órgão de soberania, ela foi criada fundamentalmente para garantir essa ordem democrática. Chamamos a isso a independência democrática do judiciário. Mas se o sistema judiciário usar essa independência para, sobretudo, cuidar dos seus privilégios ou para tentar, de alguma maneira, ter vantagens políticas sobre os outros órgãos de soberania e transformar, por vezes, o sistema judiciário num trampolim de acesso à política ou até cargos políticos ao nível do Executivo, da Presidência ou do sistema legislativo, isto aconteceu também em Itália com o Procurador Di Pietro, é evidente que nesta situação nós estamos a ver que a independência dos magistrados e a independência do sistema judicial não é uma independência democrática, é uma independência burocrática ou corporativa. Visa garantir privilégios e visa garantir o acesso a bens políticos para os quais não estão vocacionados porque não seguiram o processo democrático normal de eleições, que são aquelas normas que garantem o acesso, por um lado, ao Executivo, à Presidência, obviamente, ao Parlamento. E nesta situação nós podemos ter um cenário de crise política e que, quando a mediação judicial numa crise democrática começa a ter problemas, obviamente que a crise aumenta também de qualidade, adensa-se, por vezes são necessárias reformas políticas, não estou a falar necessariamente de assembleias constituintes, que podem ter, aliás, um efeito perverso em muitas situações hoje, mas pelo menos reformas políticas que garantam, efetivamente, ao Legislativo e ao Executivo retomarem de novo as suas funções para que o próprio sistema judicial volte ao seu perfil tradicional de um órgão de soberania que não é dos mais ativos, tendo uma função política, como eu sempre disse, é uma garantia da ordem democrática e não um problema adicional para a ordem democrática.